Bom, hoje vamos para o nosso 8º encontro. É onde que foi até que o João foi ontem, anteriormente. Nós estamos falando uma coisa, eu estava em dúvida se era religião política ou se era religião e ciência. E aí o João até postou, botou lá escrito política, mas eu não estava prestando atenção nisso. Então, no final, quando eu acabei, eu fui ver o que as pessoas... Então, dá a impressão que o João está querendo fazer uma pergunta. Mas não é, ele estava respondendo que era política. Né? Ontem. E eu estava avisando que hoje nós íamos tratar do estranho casal, que é a começar que o homem, nós acabamos, que o homem conquistou o mundo, o Homo sapiens, agora o homem vai dar um significado ao mundo. Né? Então eu falei que eu ia falar sobre o estranho casal. Eu estava em dúvida se era ciência e religião ou se era política e religião. Realmente esse estranho casal é a religião e a ciência. Tá? Bom, como sempre, os pontos que a gente vai tratar vai ser germes e demônios, se você se deparar com Buda, falsificação de Deus, dogma sagrado e caças às bruxas. São esses 5 pontos. Antes a gente sempre faz uma introdução, não é verdade? Bom, então vamos lá. Introdução de hoje. Né? As histórias servem como fundamentos e pilares das sociedades humanas. Com o desenrolar da história, histórias sobre Deus, nações, corporações, cresceram tão poderosamente que começaram a dominar a realidade objetiva. Hein? Realidade objetiva. Porque essas coisas não são realidades objetivas. O que é uma nação? Certo? A crença no grande Deus, Sobek, no mandato do céu ou na Bíblia, possibilitou a construção de quê? Do Lago Fayum, da Grande Muralha da China e da Catedral de Chartres. Infelizmente, a fé cega nas histórias não raro acarretou a concentração dos esforços humanos em implementar a glória de entidades ficcionais, como deuses e nações, em vez de melhorar a vida de seres reais e sencientes. Podemos argumentar que as teorias científicas são um novo tipo de mito e que nossa crença na ciência não é diferente da antiga crença egípcia no grande deus Sobek. Na verdade, as coisas são muito mais complicadas. A ciência moderna certamente mudou as regras do jogo, embora não tenha apenas substituído os mitos pelos fatos. Não foi apenas isso. Os mitos continuam a dominar o gênero humano. A ciência só os torna mais fortes ainda. Em vez de destruir a realidade intersubjetiva, que é o caso, a ciência permitirá que ela controle as realidades objetivas e subjetivas de modo mais completo. Olha só. Mais do que a realidade subjetiva e objetiva, a realidade intersubjetiva, que são essas ficcionais, ela controla essas duas. Graças aos computadores e à bioengenharia, a diferença entre ficção e realidade se tornará indistinta à medida que pessoas reformatam a realidade para que se encaixe em suas ficções prediletas. Os sacerdotes de Sobek imaginaram a existência de crocodilos divinos, enquanto o faraó sonhava com a imortalidade. Na realidade, o crocodilo sagrado era um réptil de pântano muito ordinário, vestido em refinamentos dourados. E o faraó? O faraó era tão mortal quanto o mais pobre camponês. Após a morte, seu corpo era mumificado, com bálsamo de preservação e perfumes olorosos, mas ainda assim continuava tão sem vida quanto um morto pode ser. Os cientistas do século XXI, por sua vez, poderiam ser capazes de engendrar supercrocodilos reais e prover a elite humana de juventude eterna aqui na Terra.
Em decorrência, o surgimento e a ascensão da ciência tornarão alguns mitos e religiões mais poderosos do que nunca. Mas na prática, ciência e religião, aquele estranho casal, são como marido e mulher, que após 500 anos de aconselhamento matrimonial não se conhecem. Ele ainda sonha com a Cinderela e ela ainda anseia pelo príncipe encantado, enquanto discutem de quem é a vez de levar o lixo para fora. Vamos então ao primeiro ponto: germes e demônios. A maior parte dos mal-entendidos que envolvem ciência e religião resulta de definições equivocadas de religião. Muito frequentemente as pessoas confundem religião com superstição, espiritualidade, crença em forças sobrenaturais ou em deuses. Religião, de um determinado ponto de vista, não é nada disso. Religião não pode ser igualada à superstição, porque as pessoas provavelmente não chamam suas crenças mais acalentadas de superstição. Nós sempre acreditamos na verdade. Só os outros é que acreditam em superstições. Não é verdade? A gente tem nossas crenças verdadeiras. Os outros são superstições. Da mesma forma, poucas pessoas depositam sua fé em forças sobrenaturais. Para os que acreditam em demônios, não estão esperando, porque de vez em quando nesse Brasil adorado, quanta gente reclama disso. Não sei nem o que acontece. Só para dizer assim, o que aconteceu, não sei. Certamente a luz não caiu aqui. Então, o que foi? Sei lá o que foi. Bom, eu vou voltar atrás, vou falar que esse primeiro ponto, chamado germes e demônios, né, eu tinha acabado de falar, não vou falar desde o início, não, vou falar que da mesma forma, poucas pessoas depositam sua fé em forças sobrenaturais. Para os que acreditam em demônios, espíritos e fadas, esses seres não são sobrenaturais. São parte integrante da natureza, assim como porcos, espinhos, escorpiões e germes. Médicos modernos atribuem a culpa pelas doenças a germes invisíveis e sacerdotes do vodu culpam o quê? Espíritos invisíveis. Não há nada de sobrenatural nisso. Se você faz algum espírito ficar com raiva, ele entra em seu corpo e lhe causa dor. O que seria mais natural do que isso? Somente aqueles que não acreditam em espíritos pensam que eles estão fora da ordem natural das coisas. Equiparar a religião com fé em forças sobrenaturais implica ser capaz de compreender todos os fenômenos naturais sem a religião, que seria somente um suplemento opcional. Tendo compreendido bem toda a natureza, você agora pode escolher se acrescenta ou não algum dogma religioso. Algum dogma religioso sobrenatural, é claro. No entanto, a maioria das religiões alega que não se pode compreender o mundo sem esses dogmas. Você nunca compreenderá a verdadeira razão das doenças, da seca ou do terremoto se não levar seus dogmas em consideração. Definir religião como crença em deuses também é problemático. Tendemos a dizer que uma cristã devota é religiosa porque acredita em Deus, enquanto um comunista ardente não é religioso porque o comunismo não tem Deus. Entretanto, a religião é criada por humanos e não por deuses, e é definida por sua função social, não pela existência de deidades, de deuses. Religião é qualquer coisa que confira legitimidade sobre-humana a estruturas sociais humanas. A religião legitima normas e valores humanos ao alegar que eles refletem leis sobre-humanas. A religião afirma que nós, humanos, somos sujeitos a um sistema de leis morais que não foi inventada por nós e que não podemos mudar. Um judeu devoto diria que esse é o sistema de leis morais criado por Deus,
revelada na Bíblia. O hindu diria que Brahma, Vishnu e Shiva criaram as leis, reveladas a nós humanos nos Vedas. Outras religiões do budismo, ao taoísmo, comunismo, nazismo, liberalismo alegam que as chamadas leis sobre-humanas são leis naturais e não criação deste ou daquele Deus. Evidentemente, cada um acredita em um diferente conjunto de leis naturais descobertas e reveladas por diferentes videntes e profetas, de Buda, Lao Tse, a Marx, a Hitler, esse negócio todo. Um menino judeu vai até seu pai e pergunta: pai, por que não comemos carne de porco? O pai alisa pensativamente sua longa barba cacheada e responde: bem, Ankele, é assim que o mundo funciona. Você ainda é jovem e não vai compreender, mas se comêssemos carne de porco, Deus nos puniria e isso seria ruim para nós. Essa ideia não é minha, nem mesmo do Rabi. Se o Rabi tivesse criado o mundo, talvez a carne de porco fosse kosher, mas o Rabi não criou o mundo, foi Deus. E Deus disse: não sei o porquê que não devemos comer carne de porco. E assim não comemos, entendeu? Coitada da criança, entender um negócio desse. Né? Liberais comunistas e seguidores de outros credos modernos não gostam de descrever os próprios sistemas como religião, porque a identifica com superstições e forças sobrenaturais. Se você disser a comunistas ou liberais que eles são religiosos, eles vão pensar que você os está acusando de acreditar cegamente em sonhos sem fundamento. Na verdade, significa apenas que se trata de pessoas que acreditam em algum sistema de leis morais que não foi inventada pelo homem e ao qual, apesar disso, os humanos devem obedecer. Até onde sabemos, todas as sociedades humanas acreditam nisso. Toda sociedade diz a seus membros que eles devem obedecer a alguma lei moral sobre-humana e que violá-las resultará em uma catástrofe. As religiões se diferenciam nos detalhes de suas histórias, em seus mandamentos concretos, nas recompensas e punições que prometem. Assim, na Europa medieval, a Igreja Católica alegava que Deus não gostava de gente rica. Jesus disse que seria mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Para ajudar os ricos a entrar no reino do Deus, a Igreja incentivava a doar muito dinheiro para a caridade, ameaçando os mesquinhos de arder no inferno. O comunismo moderno tampouco gosta do rico, mas os ameaças com um conflito de classe neste mundo, não com enxofre ardente após a morte. As leis comunistas da história são semelhantes aos mandamentos de Deus cristão, uma vez que são forças sobre-humanas, que não podem ser modificadas pelos humanos e seu bel prazer. Os humanos podem decidir que vão cancelar amanhã de manhã a regra do impedimento no futebol, porque foram eles que a inventaram e são livres para mudá-lo. Contudo, ao menos segundo Marx, não podemos alterar as leis da história. Não importa o que façam os capitalistas, enquanto continuarem a acumular propriedade privada, acarretarão o conflito de classes e estarão destinados a serem derrotados pelo proletariado em ascensão. Se, por acaso, você for comunista, poderá alegar que o comunismo e o cristianismo são muito diferentes, porque o primeiro está certo, o segundo está errado. Conflitos de classe realmente são inerentes ao sistema capitalista, mas o rico não sofre torturas eternas no inferno depois que morre. Entretanto, mesmo se esse fosse o caso, isso não quer dizer que o comunismo é uma religião. Ao contrário, significa que o comunismo é a única religião verdadeira. Isso é para quem é adepto. Os seguidores de toda religião estão convencidos que somente a sua é verdadeira. Talvez os seguidores de uma única religião estejam certos. Claro, que é a única religião. Um outro ponto, eu disse que eram 5 pontos, tratamos o primeiro. Agora, se você deparar com Buda, a afirmação de que a religião é uma ferramenta utilizada para preservar a religião, uma ferramenta para preservar a ordem social e organizar uma cooperação em grande escala, isso é a religião, hein? Preservar a ordem social e organizar uma cooperação em grande escala. Pode aborrecer aqueles para a qual ela representa um caminho espiritual.
Contudo, assim como a brecha entre religião e ciência é mais estreita do que em geral se pensa, da mesma forma a brecha entre religião e espiritualidade é muito mais ampla. Porque sabe o que é religião? Religião é um contrato. Enquanto a espiritualidade é uma jornada. Pensa assim, contrato, pensa numa jornada. A religião com o contrato, ela provê uma descrição completa do mundo e nos oferece um contrato bem definido, com objetivos pré-determinados. Deus existe. Ele nos disse que nos comportássemos de certas formas, de certas maneiras. Se você obedecer a Deus, será admitido no céu. Se lhe desobedecer, queimará no inferno. A simples clareza desse contrato permite à sociedade definir normas e valores comuns que regulam o comportamento humano. Já as jornadas espirituais não se assemelham a nada disso. Elas levam as pessoas por caminhos misteriosos em direção a destinos desconhecidos. A busca geralmente começa com alguma pergunta profunda, tal como: quem sou eu? Qual é o sentido da vida? O que é o bem? Enquanto a maioria das pessoas simplesmente aceita as respostas pré-definidas fornecidas pelas forças dominantes, aquelas que buscam a espiritualidade não se satisfazem tão facilmente. Estão determinadas a sair em busca da grande questão, aonde quer que isso as leve, e não só lugares que conhecem bem ou que querem visitar. Assim, para muita gente, os estudos acadêmicos são um trato e não uma jornada espiritual, porque eles nos levam a objetivos pré-determinados, aprovados por nossos pais, governos e bancos. Estudos acadêmicos fazem isso. O cara pode dizer assim: vou estudar 3 anos, passar nos exames, obter meu bacharelado e me garantir com um emprego seguro e bem pago. Estudos acadêmicos poderiam transformar-se em uma jornada espiritual se as questões com que deparássemos no caminho nos desviassem rumo a destinos inesperados, de cuja existência quase não tínhamos noção no começo. Por exemplo, uma estudante poderia começar a estudar economia com o objetivo de conseguir um emprego em Wall Street. Contudo, se esse estudo a induzisse de alguma maneira a ir parar no eremitério hindu ou dar assistência a paciente com HIV no Zimbábue, né? Poderíamos chamar isso de quê? De jornada espiritual. Entendeu a diferença? Essas jornadas são fundamentalmente diferentes de religiões, porque estas buscam consolidar o mundano, enquanto a espiritualidade busca fugir dele. Com frequência, uma das mais importantes obrigações dos errantes da espiritualidade é desafiar as crenças e convenções das religiões dominantes. No Zen budismo, diz-se: se você deparar com Buda na estrada, mate-o. Isso significa que, quando estiver andando pelo caminho espiritual, se deparar com as ideias rígidas e as leis fixas do budismo institucionalizado, deve livrar-se delas também. Quanto mais Lutero pensava a respeito, mais duvidava desse trato, lembra desse contrato, e da igreja que oferecia. Não se pode simplesmente comprar o caminho para a salvação, lembra? Não era possível que o Papa tivesse autoridade para perdoar as pessoas por seus pecados e para abrir as portas do céu. Não era possível isso. Daí que veio a ideia do protestantismo, não é verdade? Bom, vamos para o terceiro ponto. Falsificação de Deus. Agora temos uma compreensão melhor do que é a religião. Podemos voltar a examinar o relacionamento entre religião e ciência. Há 2 interpretações extremas para esse relacionamento. De acordo com uma delas, ciência e religião são inimigos jurados. E a história moderna foi moldada pela luta de vida ou morte entre o conhecimento científico e a superstição religiosa. Ao longo do tempo, a luz da ciência desfez a escuridão da religião.
e o mundo tornou-se cada vez mais secular, racional e próspero. Porém, ainda que algumas descobertas científicas solapem dogma religioso, isso não é inevitável. Por exemplo, um dogma muçulmano afirma que o Islã foi fundado pelo profeta Maomé na Arábia no século VII e amplas evidências científicas sustentam isso. Tudo bem. Mais importante, a ciência sempre precisou da ajuda da religião para criar instituições humanas viáveis. Os cientistas estudam como o mundo funciona, mas não há um método científico para determinar como os humanos devem se comportar. A ciência nos diz que os humanos não podem sobreviver sem oxigênio. No entanto, será aceitável executar criminosos por asfixia? A ciência não sabe como responder essa pergunta. Somente a religião não fornece a orientação necessária. Se certo ou errado, não estou dizendo nada disso, né? Cada projeto prático que cientistas empreendem também se baseia em insights religiosos. Então, se, por exemplo, a construção da represa das Três Gargantas no rio Yangtze. Quando o governo chinês decidiu construí-la em 1992, físicos calcularam as pressões que a represa teria de suportar, economistas previram quanto dinheiro ela custaria e engenheiros eletricistas predisseram quanta eletricidade ela produziria. Contudo, o governo precisava levar em conta fatores adicionais. A construção da represa causaria inundação de territórios extensos, que abrigava muitas aldeias e cidades, milhares de sítios arqueológicos, além de paisagens e habitats únicos. Mais de 1 milhão de pessoas seriam deslocadas e centenas de espécies correriam perigo. Parece que a represa causou diretamente a extinção do golfinho do rio chinês. Independentemente do que se poderia pensar sobre a represa das Três Gargantas, sua construção era uma questão ética e não puramente científica, entenderam? Nenhum experimento da física, nenhum modelo econômico, nenhuma equação matemática seriam capazes de determinar se a geração de milhares de megawatts e bilhões de yuans era mais valioso do que salvaguardar um pagode antigo ou um golfinho do rio chinês. Consequentemente, a China não pode funcionar com base apenas em teorias científicas. Ela precisa de alguma religião ou, no mínimo, de alguma ideologia. Alguns saltam, lembra que eu falei que religião e ciência eram inimigos mortais, né? Alguns saltam para o extremo oposto e afirmam que ciência e religião são reinos totalmente separados. A ciência estuda os fatos e a religião versa sobre valores. E esse par nunca se encontra. Fatos com valores não se encontram. A religião nada tem a dizer sobre fatos científicos e a ciência deve manter a boca fechada no que concerne a convicções religiosas. Se o Papa acredita que a vida humana é sagrada e o aborto é pecado, os biólogos não podem validar ou refutar essa alegação. Como indivíduo privado, todo biólogo é bem-vindo para discutir com o Papa, mas como cientista, o biólogo não pode entrar nessa briga. Essa abordagem pode parecer sensata, porém a ciência interpreta equivocadamente o conceito de religião. Embora a ciência lide somente com fatos, a religião não se restringe a conceitos éticos. A religião não é capaz de fornecer nenhuma orientação prática, a menos que disponha de alegações factuais também. Nisso ela pode muito bem ir de encontro à ciência. As partes mais importantes de muitos dogmas religiosos não são seus princípios éticos, e sim declarações factuais do tipo: Deus existe. A alma é castigada por seus pecados no pós-vida. A Bíblia foi escrita por uma divindade, não por humanos. O Papa é infalível. Essas alegações são factuais. Muitos dos debates religiosos mais candentes, muitos dos conflitos entre ciência e religião envolvem tais alegações e não conceitos éticos, hein? Tome-se o aborto, por exemplo. Cristãos devotos opõem-se ao aborto, enquanto muitos liberais o apoiam. O cerne da questão é mais factual do que ético. Tanto os cristãos como liberais acreditam que a vida humana é sagrada
e que assassinato é crime hediondo, mas discordam quanto a certos fatos biológicos. A vida humana começa no momento da concepção? Ou no momento do nascimento? Ou em algum ponto intermediário? Na verdade, algumas culturas sustentam que a vida não se inicia nem mesmo no nascimento. Olha só. Segundo os Kung, do deserto de Kalahari, e vários grupos inuit do Ártico, a vida humana só começa depois que o bebê recebe um nome. Enquanto não tiver nome, não nasce. Quando nasce uma criança, os familiares esperam algum tempo antes de lhe dar o nome. Se decide não ficar com o bebê porque sofre de alguma deformidade ou por motivos econômicos, eles o matam. Essa tribo. Contudo, que eu faço antes da cerimônia que lhe é dado o nome. Esse ato não é considerado assassinato. Pessoas de tal quais culturas podem muito bem concordar com liberais e cristãos em que a vida humana é sagrada e o assassinato é um crime terrível. E ainda assim, sancionar o infanticídio. Quando uma religião faz publicidade de si mesma, ela tende a enfatizar os valores belos, mas não raro Deus se esconde nas letras miúdas de declarações factuais. A religião católica se apresenta em seu marketing como religião do amor e da compaixão universais. Que maravilha! Quem poderia se opor a isso? Por que, então, nem todos os humanos são católicos? Por que, quando se lê as letras miúdas, descobre que o catolicismo exige também obediência cega ao Papa, que nunca comete erros, mesmo quando ordena a seus seguidores que saiam cruzados e queimem hereges na estaca? Essas instruções práticas não resultam somente de conceitos éticos, sim da combinação de conceitos éticos com declarações factuais. Quando saímos da esfera etérea da filosofia e observamos as realidades históricas, descobrimos que os relatos religiosos quase sempre incluem 3 partes. Primeiro, conceitos éticos, tais como a vida humana é sagrada. É um conceito ético, não factual. Segundo, declarações factuais, como a vida humana começa no momento da concepção. Começa ou não? É um fato, não é? Ou uma combinação, a terceira coisa, uma combinação de conceitos éticos com declarações factuais, que resultam em orientações práticas tais como o aborto jamais deve ser permitido, mesmo um único dia após a concepção. A ciência não tem autoridade nem capacidade para refutar ou corroborar os conceitos éticos elaborados pela religião. Entretanto, o cientista tem muito a dizer sobre declarações factuais religiosas. Por exemplo, os biólogos são mais qualificados que os sacerdotes para responder às questões factuais do tipo: os fetos humanos têm sistema nervoso. Uma semana após a concepção, eles podem sentir dor? Quem responde isso é o biólogo. Né? Bom, eu acho que aí nós podemos entrar no 4º ponto, penúltimo, dogma sagrado. Na verdade, nem sempre é fácil separar conceitos éticos de declarações factuais. Religiões apresentam a tendência irritante de transformar declarações factuais em juízos éticos, criando com isso uma grande confusão e obscurecendo o que deveriam ser debates muito simples. Assim, a declaração factual, Deus escreveu a Bíblia, muito frequentemente sofre uma mutação para se transformar na injunção ética. Você tem de acreditar que Deus escreveu a Bíblia. Acreditar naquela declaração factual torna-se uma virtude, enquanto duvidar dela se torna um terrível pecado. Inversamente, muitas vezes conceitos éticos ocultam declarações factuais, que seus proponentes nem se dão ao trabalho de mencionar, pois pensam que elas estão acima de qualquer dúvida. Assim, o conceito ético de que a vida humana é sagrada, que a ciência não pode demonstrar, pode encobrir a declaração factual: todo humano tem uma alma eterna, que é suscetível de debate científico. Similarmente, quando nacionalistas americanos proclamam que a nação americana é sagrada, esse aparente conceito ético está, de fato, presumido na assertiva de declaração factual,
Os Estados Unidos são a ponta de lança de grande parte dos avanços morais, científicos e econômicos dos últimos séculos. Ainda que seja possível esquadrinhar cientificamente a alegação de que a nação americana é sagrada, uma vez decomposto esse conceito, podemos muito bem analisar cientificamente se, com efeito, os Estados Unidos são responsáveis por um quinhão desproporcional nos avanços morais, científicos e econômicos. Isso levou alguns filósofos, como Sam Harris, a alegar que a ciência sempre pôde solucionar dilemas éticos, pois os valores humanos sempre ocultam algumas declarações factuais. Para Harris, todos os humanos compartilham um único valor supremo: minimização do sofrimento e maximização da felicidade. E, portanto, todos os debates éticos são discussões factuais concernentes ao meio mais eficaz de maximizar a felicidade. Fundamentalistas islâmicos querem alcançar o paraíso para poderem ser felizes. Os liberais acreditam que incrementar a liberdade humana maximiza a felicidade. E os nacionalistas alemães, eles pensam que seria melhor para todo mundo se permitisse que Berlim governasse o planeta. Segundo Harris, islâmicos, liberais e nacionalistas não estão em conflito ético. Eles estão em desacordo factual sobre o melhor modo de alcançar esse objetivo comum. Porém, mesmo que Harris esteja com a razão, e mesmo que todos os humanos acalentem a ideia da felicidade, na prática seria extremamente difícil usar esse insight para resolver disputas éticas. Sobretudo porque não temos uma definição científica ou uma unidade de medida para a felicidade. Considere novamente o caso da represa das Três Gargantas. Ainda que concordasse que o objetivo final do projeto é fazer o mundo um lugar mais feliz, como podemos dizer que gerar eletricidade mais barata contribui mais para a felicidade global do que proteger o estilo de vida tradicional ou salvaguardar os raros golfinhos dos rios chineses? Enquanto não tivermos decifrado os mistérios da consciência, não poderemos desenvolver um parâmetro universal para a felicidade e sofrimento. Não sabemos como comparar felicidade e sofrimento de diferentes indivíduos, muito menos de diferentes espécies. Quantas unidades de felicidade são geradas quando 1 bilhão de chineses passam a usufruir de eletricidade mais barata? Quantas unidades de sofrimento são produzidas quando uma espécie de golfinho é extinta? Como é que você vai saber? Realmente, para começar, será que a felicidade e o sofrimento são entidades matemáticas que podem ser somadas e subtraídas? Tomar um sorvete é prazeroso. Encontrar o amor verdadeiro é mais prazeroso. Você acha que se tomar bastante sorvete, o prazer acumulado poderá igualar o do êxtase do amor verdadeiro? Último ponto. A caça às bruxas. Na verdade, nem a ciência, nem a religião se importam muito com a verdade. Daí a facilidade com que podem entrar em acordo, coexistir e até mesmo cooperar. A religião está interessada, acima de tudo, em quê? Que eu já falei lá atrás, em ordem. Tem como objetivo criar e manter uma estrutura social ordenada. Já a ciência está interessada, acima de tudo, sabe o quê? Não é na ordem, é no poder. Por meio de pesquisa, tem como objetivo adquirir o poder de curar doenças, fazer guerras e produzir alimentos. Como indivíduos, cientistas e sacerdotes podem atribuir imensa importância à verdade. Mas, como instituições coletivas, a ciência e a religião preferem, respectivamente, ordem e poder acima da verdade. Por isso, eles são bons companheiros. A busca inabalável da verdade é uma jornada espiritual que raramente pode ficar confinada aos estamentos religiosos ou científicos. De acordo com isso, seria muito mais correto considerar a história moderna como um processo de formulação de um acordo entre ciência e uma religião específica. Quero ver quem sabe o que é essa religião específica. É o humanismo. A sociedade moderna acredita em dogmas humanistas,
e usa a ciência não para poder questioná-los, e sim, ao contrário, para implementá-los. No século XXI, é improvável que os dogmas humanistas sejam substituídos por teorias puramente científicas. No entanto, a aliança que conecta ciência e humanismo pode muito bem desmoronar e dar lugar a um tipo muito diferente de trato, entre ciência e alguma nova religião pós-humanista. Vamos dedicar aos próximos 2 encontros, né, para fechar a questão que o Homo sapiens dá significado ao mundo, compreender a aliança moderna entre ciência e humanismo. Isso nós vamos abordar. Isso é interessante. Quer dizer, a última parte do livro, que será a terceira parte, vai explicar porque essa aliança entre a ciência e o humanismo está se desintegrando e que o novo trato pode vir a substituí-la. Então, vai ser o Homo sapiens perde o controle. Né? Quer dizer, que essa revolução humanista ela vai explicar porque essa aliança está se desintegrando. E aí nós vamos chegar ao ponto que o Homo sapiens está perdendo o controle. Vai ser interessante essa questão que nós vamos jogar lá para frente. Né? Bom, não sei se você está acompanhando alguma coisa, não entendi. Como sempre, vem aquela pergunta, se alguém tem alguma dúvida, se está observando, né? Assim, está observando que isso que eu estou fazendo, eu estou construindo já lá no site, onde está o arquivo, todas as coisas, eu já estou botando assim, isso tudo que nós estamos lidando é área de conhecimento homem. Depois, aí não sei, lá para frente, porque eu falei para vocês ontem, né? Como são 18 áreas de conhecimento, como você já sabe, Deus, mundo, homem, tá. São 18. Se eu fizer, como eu estou fazendo essa aqui, sobre o homem apenas, em meio semestre, isso é claro que vai demorar 9 anos. Então, vou ter que encurtar isso. Se eu fizer 2, vai demorar 4 anos e meio. Se eu fizer 3, se fizer 3 por semestre, né? Vai dar 6 por ano, então daria 3 anos. Uma coisa mais razoável. Fica mais duro, mas é o jeito para não demorar tanto. E eu preciso ter tempo para ler esses livros todos que eu estou encomendando, que é para... É aquilo que eu falo para vocês, eu estou mostrando... Porque assim, o que é que Meshama fala? Eu estou no cerne da questão. Meshama não fala que a gente tem que transformar para formar as cidades messiânicas. Nós temos que transformar a cultura existente na cultura messiânica, não é isso? Então, eu já botei, assim estou botando, eu vou acabar nesse semestre, e mostrar a base de todos os ensinamentos que Meshama disponível. Eu acho que, não sei se são todos ou não sei. Que eu tenho aí, estou sempre apontando para lá, aquele lá, tá vendo? Aquele lá embaixo. Ali são 146 obras. 645, 646 livros de ensinamento. Mas eu transformei em 36, que dá uma visão geral. Ontem mesmo eu falei sobre a reminiscência, sobre o Meshama, né? Então eu já fiz isso. Faço a sistematização. Pronto, em relação aos ensinamentos já está aí, nós estamos armados. Depois, com aquela formação de opinião, essas coisas todas que eu estou botando aí na internet, eu estou abordando as coisas. Abordo muito mais política por causa dessa desgraça que a gente vive. E abordo também religião, o pessoal deve estar observando, mas abordo também, de vez em quando, algumas coisas daquelas 18 áreas. Né? Então, isso eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo ativismo. Procurando botar... Só que agora eu estou ficando mais dirigido. É claro que eu tenho que fazer o centro comunitário, mas vamos lá. Eu estou fazendo uma coisa mais dirigida. Estou pegando todas as áreas de conhecimento existentes, colocando para as pessoas terem uma ideia, e a partir concomitantemente, ou mais tarde,
relembrando todo o que é a cultura do século messiânico, que é a Bíblia do século XXI. É só ler lá. Aí vai ver o que é que eu escrevi, um volume sobre Deus, um volume. Aí pega aquilo ali, olha e se compara, entendeu? Como que é isso que eu estou querendo fazer. Então, hoje, por exemplo, uma coisa que eu levo em conta, você vê que eu falei, o estranho casal é a questão da religião com a ciência. E você vê como é que ele tratou a questão, né? Como é que é tratada essa questão. Vamos dizer, como é que a cultura tradicional trata essa questão. Trata como inimigos, né? Tratam de maneira, por exemplo, que uma está lá com sua ética, outra com valores, né? Outra está lá com os fatos, quer dizer, bem separados, né? Enquanto que o Mestre Sama, aí eu passo já uma dicasinha, quem quiser, vai lá, dá umas piadas, você vai ver mais com detalhes, porque é assim. O que o Mestre Sama falou lá nos inícios, dos ensinamentos mais corriqueiros que tem? Ele fala que é necessário que, pela Era da Noite, se conseguiu desenvolver a civilização materialista. Só que agora, a civilização materialista é muito mais difícil, mais demorado, não sei o que. A espiritualista, 40 minutos aí para passar o lixeiro, fazer um barulho de nada. Asa. Não, tá parado. Frente de casa. Seu Brasil. Você abriu a janela. Abrir a janela porque está meio quente, né? Não é possível. A gente sabe que ele passa esse horário, passa. Tá bom, até logo. Obrigado. Obrigado mesmo. Está fazendo um trabalho danado. Resolveu descarregar aqui. Bom, então, como eu estava falando, ele disse, ó, na Era da Noite, demorasse 3 mil anos para desenvolver realmente a ciência materialista. Foi duro para fazer isso tudo, construir isso tudo. Fazer principalmente o que ele falava, transporte. Esse transporte rápido e a comunicação rapidíssima também, tudo rápido. Evoluir isso criou as condições, a base material já está aí, então agora a gente precisa botar a civilização espiritualista em cima dessa, né? Jogar lá para fora, não. Em cima dessa, dando o norte, dando as coisas e tal, fazer essa interação. Quando ele fala civilização, que ele já falou uma vez que era melhor ser chamado de cultura, né? Porque o que nós estamos vendo muito é cultura ainda. Então nós temos uma cultura materialista, o que nós temos que botar é a cultura espiritualista. Quando se fala em cultura, é tudo. Né? Então é tudo. Teologia é cultura, tudo isso aí que está aí é cultura. Né? Até o homem que nós estamos falando aí, o aspecto cultural do homem e tal. Então nós temos que dar essa... Nós temos que fazer a mesma coisa. A teologia, pega outra coisa, a economia, por exemplo, está materialista. Não é verdade? Ainda está cheio de donos, não sei o quê, o dono ainda não é Deus, então está lá longe ainda. Então nós vamos ter que ir mostrando às pessoas como seria uma economia espiritualista. E você, na política, a mesma coisa. Na agricultura, a mesma coisa. A agricultura de hoje não leva em conta o solo, Deus criou o solo, você reverenciar o solo. Não tem nada disso, essa gratidão toda, não existe isso. Então você tem que chegar com a agricultura natural, espiritualista, botar em cima, entendeu? Então a mesma coisa aqui no homem. A gente precisa chegar e botar, por exemplo, levar em consideração que o homem tem uma alma e englobado por isso uma consciência e mais em geral num espírito, entendeu?
Então, esse homem tem 3 corpos, levar em conta que ele tem um espírito guardião, que tem um espírito secundário, que não sei o quê. Olha quanta coisa que você tem que botar em cima desse homem materialista. Um monte de coisa, né? Então, a ciência, a mesma coisa. Ciência. E a religião deveria ser o quê? O lado espiritual, entendeu? A ciência, hoje, a ciência está olhada como um aspecto material dela. Ela se comporta e se fixa tudo. Os elementos fundamentais ainda está ali naquele, vamos assim, simplificar a coisa, está meio atômica, entendeu? Os prótons, elétrons, nêutrons, ou quartos, mais adiante lá atrás, não interessa, mas não chega no espírito. Essa é a questão, né? Então, a rigor, quando ele fala em religião e ciência, na minha visão de Meixo Sama, simplesmente você tem que pegar a ciência e dar um adjetivo para ela. Ciência espiritualista. Entendeu? Então a pessoa teria que começar, até na medicina, por exemplo, você tem que começar a ver daqui a pouco o que você entendia por milagres numa cura, não era milagre. É porque você desconhecia a medicina espiritualista. Está entendendo o que eu estou falando? Então, ontem, quando eu falei assim, Meixo Sama fez a neblina desaparecer, quando o pessoal pediu. É um milagre. Mas, será que não se pode explicar se você tiver uma ciência espiritualista? Está entendendo a questão? A questão nossa é essa. E eu quero fazer isso. Assim, de vez em quando eu faço umas interrogações dentro desse panorama que eu estou mostrando, dessa ciência materialista, que ela vai caminhando, né? Do Homo sapiens, ela vai para o Homo Deus. Mas que Homo Deus é esse? O Homo Deus continua materialista, que ele pode acreditar que vai ter imortalidade, que vai ter felicidade, que vai ter divindade, não sei o quê, mas em que aspecto ele está falando isso? Entendeu? Hoje mesmo eu escrevi uma coisa, quem viu deve ter visto que eu botei ali, disse, Bolsonaro, como é que é a nação acima de tudo e Deus acima de todos? É isso? Eu falei, comecei a dar um catuquezinho. Olha, porque se você não disser que a nação acima de tudo, eu só quero te perguntar o seguinte, que nação que você está dizendo que é acima de todos? De tudo. Que nação é essa? Nação governada apenas pela ótica do Paulo Guedes? Liberalismo? E você sai do comunismo, você entra para o capitalismo? E nada disso. Deus acima de tudo. Que Deus é esse, Bolsonaro? Cada religião tem um tipo de Deus, tem um nível espiritual de Deus, de entendimento de Deus. Você vê, para mim fazer esse volume 0 do Meixo Sama falando que é Deus, que disse assim, as pessoas têm medo de falar sobre Deus, então geralmente a religião não conhece o que é Deus. E essa coisa toda que eu fiz, mostrei em 10 pontos o que é Deus, fiz um monte de coisa lá, segundo o Meixo Sama, só alguém perto de Deus pode falar sobre ele. Como é que um cara lá embaixo, um bagrinho desse aí, vai falar sobre Deus? Não vai conseguir falar, não conhece, está muito distante dele. Entendeu? Então, Bolsonaro, cuidado, Bolsonaro. Você tem que começar, ou você cresce espiritualmente para saber que Deus você está falando, que nação que você está falando, né? Eu já me dou por satisfeito se você entender que esse Deus para estar perto de você, essa nação para estar perto de você, não admite você estar sendo controlado ou achando que está dando um golpe e tendo ficar nas mãos de Maia de Toffoli. Isso não existe. Isso é entrar numa furada. Você vai pensar que vai mudar ele? Não, você que vai ser mudado.
Você é muito esperto, pensa que vai dar golpe nos outros. Esses caras são macaco velho. O TOEFL. O TOEFL só pode ter inteligência ardilosa e calculista. Só a inteligência do inferno que ele pode ter. Inteligência superior, que não passa nem em concurso, inteligência sagrada, inteligência divina, esse cara está distante disso. E se você estiver, né, no mesmo nível do que ele, você vai ser levado, vai ser enrolado. Vai ser enrolado. Ou você cresce espiritualmente, passa uma inteligência superior e fica nela com firmeza, porque o mal é incansável. Ele não se cansa. Entendeu? Então, esses caras que estão aí, eles eram o mal e continuam sendo o mal e continuam dominando o país. Ou você firma ponto e pede ajuda a quem te pode ajudar, que é o povo, que é a sociedade civil. Não se iluda com o Estado, não se iluda com o mercado, não se iluda com mídia, não se iluda com nada disso. Isso tudo não vale nada. Entendeu? É a sociedade civil que te pode dar força para você fazer as transformações que eu penso que você quer fazer. Não, que representa a vontade do povo. Já está. A vontade do povo já foi expressa desde 1900 e quanto? Não, 2013, 2000. Está até atrapalhado aqui. Quando eles fizeram aquele movimento todo, eles estão expressando isso. Olha, eu vi um filme, falei para o João, aquele negócio do Brecht, da saída da Inglaterra da União Europeia. O que eu vi ali é o seguinte, como é que os caras conseguiram ganhar? Isso era dificílimo ganhar. E ganharam por 17 milhões por 16 milhões, ali encostadinho. Conseguir ganhar foi todo mundo ficou surpreso. Eles ganharam, sabe como? Quando eles se juntaram com uma companhia vamos chamar de informática, e o pessoal começou a ver que quem ia ganhar as eleições era aqueles que não costumam votar. O pessoal que não vota. Então, como sensibilizar essas pessoas para irem votar? Aí começaram com indo na casa das pessoas, tal. Então, o que no fundo, qual era o slogan dele? Era o seguinte: precisamos tomar o controle. O que quer dizer isso? É que você tinha uma experiência rica, a Inglaterra era rica, a Inglaterra controlava as pessoas todas, né? Era um império, e foi se esfacelando todo. Então, nós temos que tomar o controle. Isso, para quem é inglês, aquilo ali começou a acordar para a pessoa, e a pessoa estava... Esses que eles iam visitar eram pessoas que estavam sem emprego, sem nada, na miséria, né? E se sentiam importantes, mas ali miserável, desempregado. É isso, é costurar. Costurar de que maneira? Olha, vocês perderam isso por causa quando houve a União Europeia. Pronto. Entendeu como é que é? Então, agora eu te faço o seguinte. O brasileiro, a maioria não vota. Você pensa que não são igual aos ingleses, estão cheios de medo e de ressentimento? Então, se você souber mexer naquilo ali é um barril de pólvora. E a gente pensa assim, não voto, deixa para lá. Não. Algum dia que alguém falar aquilo ali que está adormecido, aquilo ali é um barril de pólvora, aquilo ali se incendeia. Entendeu? Então eu digo para você, Bolsonaro, nós somos esse barril de pólvora. Ele está prestes a explodir. Ninguém aguenta mais aquele Supremo Tribunal Federal com Gilmar Mendes, que conversa fiada com Lewandowski. Cara, seu filho tem razão, é um cabo soldado para dar conta daquilo ali, cara. Aquilo ali não presta. O que tem que estar dando... Ainda está dando auditoria fiscal federal, está querendo dar uma dura lá no Gilmar Mendes, no TOF, que aí o Cruzeiro botou isso, 20 milhões de dólares, não é isso que ela está lá, o Gilmar Mendes? Tem que dar conta disso. E o saláriozinho mensal que o Toffoli recebia? Estava lá também, eu li isso aí. Então, se isso aí é verdade, você ainda vai dizer que ainda tem que dar um freiozinho na auditoria fiscal. Ah, Bolsonaro, toma vergonha, cara. Você não foi esfaqueado à toa, não, pô. Quem te esfaqueou?
A mídia está querendo só saber da Marielle. Eu não estou querendo saber da Marielle, não. Marielle é um caso de uma vereadorzinha que estava envolvido com o pessoal de milícia. É isso aí. Você não, você está representando o povo, cara. Mas é povo, é povo. Não é homossexualismo, não. O Ney Mato Grosso falou muito sério. Lembra que eu botei aí, essa postagem que eu botei no meio do Mato Grosso falando? Ele tem orgulho nenhum de ser gay, ele falou isso, cara. Ainda vem orgulho gay. Ah, vá pro inferno, pô. Essa pavolada. Você é ser humano, que é isso que é o quente. Não fica destacando um pedacinho, não. Agora é porque é negro, agora é porque é isso. Isso é balela, pô. Isso é conversa fiada. É ser humano, cidadão. Cidadão brasileiro. Ah, cantar o hino nacional, pô. Em vez de ficar pegando em piroca de coisa que o cara lá fica se exibindo, pô, deixando a criança fazer isso. Ah, pro cacete, pô. Bom, eu vou parar por aqui, já estou de saco cheio com esse pessoal, entendeu? Então, na próxima vez, eu nem sei se vai ter essa próxima vez, porque agora vai ter carnaval e depois ainda vai ter. Ah, eu vou para os Estados Unidos. Visitar minha filha, né? Ela está botando lá o altar messiânico. Altar messiânico, né? Minha esposa vai fazer o Hatsuki lá. Não sei, não. Ela tem medo, Rafa. Eu fui convidado para falar. Se por acaso eu tiver um mecanismo de botar isso no dia, eu aviso a vocês. Aí põe, aí vocês escutam lá. Tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.